Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero estar abrindo, depois eu faço minhas considerações. O livro de Efésios, capítulo 2 e o versículo número 10. O livro, a carta aos Efésios, capítulo 2 e o versículo número 10. Aleluia, Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Efésios capítulo 2 e o versículo 10, que vai nos falar assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes que nós os praticamos. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticar. Amém. Pode tomar assento, por favor? Quero agradecer a nossa amada irmã da Haddad, que me convidou, o pastor também dessa igreja, o pastor Mengarda, um grande companheiro. Eu falei para o meu pai: ó pai, eu sirvo ao pastor Mengarda como fosse o meu pai. E eu me alegro por isso, porque a cada dia o pastor Mengarda, não é porque nós estamos há 4 anos trabalhando junto, mas ele me ensina a cada dia a humildade, a paciência, a esperança e também ser um servo fiel, tanto a Deus como ao nosso pastor presidente. É uma grande responsabilidade vir pregar para adolescente. Às vezes, as pessoas pensam: pregar para adolescente? Hoje não vou no culto porque é para os adolescentes, ou é para as crianças, ou é a mocidade. Mas aqui está a base da igreja. Os adolescentes é a base, de uma futura igreja. Muitas pessoas falam: eles são o futuro da nossa igreja. Não, eles são a igreja de hoje. Eles são a igreja do momento. Porque se nós não ensinar aos nossos adolescentes o caminho que deve se andar, eles vão se desviar dele. E amanhã depois, aonde vai estar o cristianismo? Eu nem falo igreja, eu falo o próprio cristianismo, que está sobre a mão desses adolescentes. Aqui a palavra do Senhor, Paulo estava escrevendo no livro aqui de Efésios, vai falar porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. Nós somos ainda pequenos, nós somos criação. Eu creio que Deus, quando me formou lá no ventre da minha mãe, Ele já preparou algo para mim. Ele já preparou um projeto muito grande para a minha pessoa. Deus já preparou. Só que Deus, nessa nossa caminhada, nesse nosso dia a dia, Ele vai nos formando, Ele vai nos capacitando, Ele vai transformando a gente em pregadores, em missionários, em levitas, cantores. E ainda jovem, ainda pequenos, ainda criança, ainda adolescente, é a nossa formação. Eu recebi minha primeira chamada quando eu tinha 9 anos. 9 anos. Um piá que não conseguia nem falar o seu nome na escola. Eu era uma criança que não conseguia nem falar o seu nome dentro do colégio. Apresentar trabalho, então, eu saía correndo. A professora muitas vezes falava: ei, vai tirar 0. Pode me dar 0. Você vai reprovar de ano. Pode fazer reprovar de ano. Mas você precisa apresentar o trabalho da escola. Eu não vou apresentar o trabalho da escola. Então veja só, isso aconteceu ainda criança, com 9 anos, com 10, com 11, com 12. Aí veio um missionário de fora falando que eu tinha uma grande obra, que Deus havia em mim um grande chamado.
E olha só, uma criança travada com preconceitos, agora sendo chamado para o próprio Deus, usando um profeta, falando, ei, você tem uma chamada. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, ele falou, não, você mesmo, jovem, você tem uma grande chamada. Deus tem uma obra missionária, uma grande obra missionária na tua vida. Então, crianças, adolescentes, vocês estão sentados aí no banco, Deus tem uma grande chamada na vida de vocês. Deus tem uma grande chamada. E dentro disso, nós temos que estar envolvidos com as coisas de Deus. Sendo assim, nós temos que estar sempre procurando mais a Deus, orando a Deus, buscando a Deus, jejuando para Deus, se consagrando para Deus. Com 9 anos eu comecei, depois dessa chamada, mas como assim? Um homem gago, um homem que para falar uma palavra começava... Não conseguia falar, eu travava ao falar. E assim Deus foi me transformando. Com 12 anos de idade eu descia as águas. Com 12 anos eu descia as águas. Muitas pessoas falam, é muito novo. Ei, não importa a idade. A importância é a intimidade que você tem com Deus. A idade não vai levar nada. Tem gente com 30 anos se batizando, que depois de 1 mês, 2 meses, já estão aí afastados, desviados da igreja. Não importa a idade, o importante é a sua intimidade com Deus. É você estar falando com o Papai do Céu todos os dias. É você dobrar o joelho na cama, agradecendo o Papai do Céu pelo dia, pela mamãe, pelo papai, pela comida, pela escola, por tudo que você tem. É agradecer a Deus por tudo, ainda criança. E eu agradeço a Deus que desde pequeno, desde novinho, eu começava... A minha mãe me ensinou a estar orando o Pai Nosso. Eu não sabia fazer a minha oração, mas o Pai Nosso, todos os dias eu dobrava o joelho e eu estava lá na minha caminha orando o Pai Nosso. Todos os dias eu dobrava meu joelho e orava o Pai Nosso. É muito importante, adolescente, você estar envolvido com Deus. Mas eu não sei orar. Ei, vai na Bíblia, aprende o Pai Nosso, ora o Pai Nosso. Aí você começa a falar com Deus, você começa a aprender a falar e a orar com Deus, que é muito importante. Então, com 12 anos, com 16 anos, eu falei, Deus, eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E com 16 anos, pela graça do Senhor, Ele me deu essa dádiva de ser batizado com o Espírito Santo e ser adotado por dons espirituais. Deus me deu o dom de discernimento. Deus deu o dom de variedades de línguas, ainda com 16 anos. Deus deu revelações. Mas isso foi porque eu buscava a Deus. Não importa a idade para buscar as coisas de Deus. Cristo foi usado com 12 anos de idade. Nós estávamos falando aqui na aula de teologia, com 12 anos. Mas ele era Deus, mas ele era homem também. Ele era uma criança. E nós, através do Espírito Santo, nós temos o poder de Deus sobre nós. Nós com 12, 13, 14, 15 anos temos Deus dentro de nós. Então os frutos do Senhor vão estar sendo praticados em nossas vidas. Então nós somos formados por Deus para uma grande obra. Vai fazer 5 anos que eu estou pregando. Até eu dei risada com o pastor Mengarda. Esse foi meu primeiro esboço. Eu comecei a pregar com esse esboço. Porque eu tinha
um homem, né, agora começando, há 5 anos, eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Com 12 anos, com 9 recebi a chamada, com 12 fui batizado, com 16 anos recebi o batismo com o Espírito Santo. Passei um processo muito grande na minha vida, mas aí eu comecei a pregar a palavra. Você acha que é fácil começar a pregar a palavra, adolescente? Não é fácil. A gente fica gelado, né, irmã Moriana? Fica aquele friozinho na barriga, e graças a Deus por esse friozinho. Sabe por quê? Porque esse friozinho é temor de nós fazer as coisas certas para Deus. Não venha subir no púlpito por ambição, por querer fazer você, mas sim para Deus, para agradar a Deus. Então comece a pregar na sua casa. Nós brincávamos de cultinho do lar. Vocês, comece a brincar na casa de vocês. Comece a brincar aqui na igreja. No momento que você se reunir, vão brincar. Chama um pregador, chama um cantor. Quantas das vezes nós brincávamos assim, dentro de nossos lares, brincando, né, de ser pregador. Mas como eu era gago, eu não pregava, eu só tirava oferta. Mas assim, é assim que começa. Assim você começa a desenvolver a tua chamada dentro da tua vida. É começando lá no teu lar. Eu pensei, eu não vou falar de uma história, né? Porque muitas das vezes a gente fala, muito obrigado, irmão. Muitas vezes a gente fala histórias. É um culto de criança, vou falar sobre um, né, personagem bíblico. Hoje é culto, ciclo de oração, vou falar de um personagem bíblico. Então vamos falar da gente. Mas em cima da minha vida eu me comparo a Davi. Em cima da minha vida eu comparo aquele jovem que com 15 anos, ele foi lá no meio do deserto. Porque todos nós temos um chamado, mas temos que passar pela preparação para esse chamado. Davi, ele foi lá para o deserto, ainda jovem, ainda adolescente. Acha que Davi cuidava de ovelhas, ele já era um moço? Você acha que Davi cuidava das ovelhas sendo um homem já forte? Não. Davi foi adolescente cuidar de ovelhas por seu pai. Davi tinha 16 anos, conto a história. E com 16 anos, Davi matou o urso. Olha só, olha a força dos adolescentes matando um urso. Com onças. Olha só os desafios que Davi passava. E dentro desse compromisso, desse comportamento, Davi tinha seus sonhos, seus projetos. Eu andei estudando e vi que o Salmo 23, Davi, ele escreveu lá, quando estava cuidando de ovelhas. Ainda jovem, ele estava escrevendo, Deus é o meu pastor e nada me faltará. E você vai ver que esse salmo hoje está em todos os lugares. Mas ele estava pequeno. Quando você está num compromisso, quando você está fazendo aquilo que o papai e a mamãe mandar, ei, vai fazer, mas nunca esqueça de Deus. Vai falando com Deus, fala na tua escola, fala lá no teu servicinho de casa. Porque os adolescentes têm compromisso de casa, né, pastor Mengardo? Tem que lavar a louça para a mamãe, né? Lavar o carro para o papai, tem que cortar grama, tem que varrer a sua casa, tem que estar fazendo o trabalho de casa, abençoando o seu lar, deixando a mamãe e o papai feliz, contente, alegre. Porque Davi, ele deixava o papai feliz, porque estava lá com uma grande responsabilidade. Ele não deixava morrer uma ovelha. Ele não deixava, olha a responsabilidade. E Deus estava olhando para Davi. Deus estava contemplando a sua responsabilidade de cuidar das coisas de seu pai. E Deus está contemplando você na sua casa. Naquela hora que você sai bicudo com a tua mamãe e papai, eles vão falar alguma coisa para você. Deus está contemplando. Deus contempla.
Quando a mamãe vai chamar a atenção e o papai já sai bicudo, né? Faz aquele... vai birrento para o seu quarto. Muitos fecham a porta de uma tal maneira. Então olha só, você acha que Deus não vai estar olhando isso para vocês? Deus vai estar olhando. Eu sou só uma criança. Ei, com 12 anos... nós já temos responsabilidade. Com 12 anos nós sabemos o que é bem e o que é mal. Com 12 anos nós já estamos sendo analisados. Então nós temos que estar dentro da vontade de Deus. Davi, vai falar aqui, Davi amava tanto a Deus que era chamado segundo o coração de Deus, pois andava conforme a vontade de Deus. Nós temos que andar conforme a vontade de Deus. Nós temos que andar segundo o coração de Deus. Se nós somos da igreja, nós não podemos ser religiosos, somente pessoas que é assembleiana. Nós temos que ser segundo o coração de Deus. Não ser, o João é filho do Rodrigo, mas ele tem uma personalidade que é dele. Eu não posso levar ele para a salvação. Eu não posso pegar um carrinho de mão e levar ele para a salvação, porque ele vai ter a responsabilidade dele. E ele tem que andar conforme o coração dele. E como que é o coração do meu filho? Como que é o coração do meu filho? Como que é o seu coração? Como que é o coração da igreja? Nós temos que andar, né? Como Davi andava conforme o coração, a vontade de Deus. Então veja só, né? Deus escolheu Davi. Deus escolheu aquele jovem. E dentro disso, Davi foi um grande rei, um grande juiz, um grande homem segundo o coração de Deus. Foi ele que fez o Salmo 23. Foi ele que fez um monte. Até hoje, né? Ele é respeitado pelos judeus. Até hoje ele é respeitado entre nós, porque Davi foi um grande homem de batalha, de guerra, de luta. Então olha só o que Deus pode fazer para vocês, adolescente. Ele pode fazer, Ele pode transformar vocês em grandes pessoas, em grandes homens de Deus. Aqui vai falar que Davi tinha sonhos. Quem não tem sonhos? Vocês têm sonhos? Todos têm sonhos. Eu acho muito lindo a história de Davi, porque Davi tinha grandes irmãos fortes, robustos, né? Bonitos. E Davi era magrinho, pequenininho, ruivo. Olha só. Então talvez Davi, ele olhava assim, que seus irmãos ficavam olhando, ai Senhor, por que eu não sou que nem ele? Por que eu não sou que nem aqueles lá? Por que eu tenho que ser pequenininho? Por que eu tenho que ser ruivo? Por que eu tenho que ser cheio de sardinhas? Sabia que na época havia preconceito para os ruivos, né? Na época os ruivos não eram muito bem vistos. Mas olha só, não adianta como você é. Não adianta. Quando Deus tem uma chamada, não importa se é magrinho, se é gordinho, se é alto, se é baixinho. Quando Deus te chamou, não importa o que o homem olha para você, o importante é que Deus tem na tua vida. Isso é importante. Eu, homem gago, eu era gago. Agora não sou mais gago, mas estou ficando careca. Deus já está tirando meus cabelos. Então não adianta. Deus, Ele fez a gente de uma forma. Não adianta você querer ser alguém que você não é. Não adianta você querer falar que nem alguém fala bonito. Você é você, Deus te criou assim. E Ele quer você assim, para uma grande obra para Deus. Aqui vai falar que Davi tinha sonhos. Sonho de ser que nem seus irmãos. Ele levava a comida para eles no campo de batalha, onde comia tudo e não dava nada a ele. Ele levava, além de cuidar das ovelhas do pai, ele levava comida para os seus irmãos, porque os seus irmãos estavam no campo de batalha, e Davi tinha que levar comida. Eu imagino, né? Ele levava aquela comida tão cheirosa,
Ele ficava o dia todo cuidando das ovelhas. Aí ele levava comida para os seus irmãos. Ele chegava, levava aquele pratinho, levava aquela marmita, né? E alguns livros que eu andei estudando, falava que ele levava queijo. E diz que o queijo não tinha, pastor, não era muito assim, né, produzido na época. É a mesma coisa que nós lá no Oeste. Lá no Oeste nós tem grande maioria de italianos, né? E grande maioria de alemãos. E lá na época, lá atrás, para cortar um queijo, eles colocavam numa fitinha assim, ó. E tinha que cortar uma fatia só. Minha avó cortava uma fatia e escondia o queijo. Era só aquela fatia. E já servia de mistura. Quem comia doce, né? Quem comia doce não comia o queijo. Quem comia queijo não comia doce. Era assim, né? Não sei se lá era assim, mas lá era assim. Não tinha muita mistura, porque o povo era um povo humilde. E aqui Davi também era humilde. Então Davi tinha que levar e não podia comer nada da marmita deles. Imagine ele levando aquela marmita cheirando, gostosa, aquele queijinho gostoso, e ele não poder tocar. Ei, não toca naquilo que não é de vocês. Não toque naquilo que não é de vocês. Aleluia! Não queira tocar naquilo que é dos outros. O que é de vocês está guardado. Ele depois, o que aconteceu com Davi? No momento não podia tocar, mas daqui a pouco ele foi sentar entre os grandes. Ele foi sentar na mesa e sendo rei, ele pôde comer os queijos que ele quisesse, né? Hoje existe bastante queijo, né? Então, naquele momento ele não podia. Naquele momento ele tinha que fazer simplesmente o quê? Obedecer ao seu pai, ser obediente ao seu pai. Imagine ele comer um pedacinho de queijo, chegar lá numa marmita lá por mão forte, daqueles bonitão, fartão lá, né? Chegar lá, um dos seus irmãos fala: ei, cadê a marmita? Está aqui. Ele abria a marmita: ei, cadê o queijo? Né? Cadê o pedacinho de frango? Ah, não tá. O que aconteceu? Se ele contasse a verdade, ele apanhava, né? Se ele mentisse, Deus estava olhando. O que era melhor? Obedecer. Aí ele está obedecendo aos seus irmãos, ao seu pai, que depois ia ganhar um castigão em casa, né? Ia ficar talvez sem celular, ia ficar talvez sem olhar Netflix, talvez ia ficar sentadinho lá, né? Na sua cadeirinha de pensamento, né? Que hoje faz falta, hoje não tem mais, né? Uma vez quando a gente desobedecia o papai e a mamãe, o que acontecia com nós? A gente ficava fechadinho no banheiro pensando na vida. Uma vez era assim. Hoje nós perdemos os costumes, os bons costumes, né? Então hoje, se nós pegar alguma coisa que não é nossa e ainda o papai e a mãe olhar, não, coitadinho, estava com vontade, né? Não deixa, é isso aí, João, é isso aí. Então é assim, né? Nós muitas vezes passamos a mão, alisamos e escondemos pecados, aonde que Deus não esconde pecados, aonde que Deus não tolera pecados. Deus, Ele ama o pecador, mas não tolera pecado. E a mentira é grande pecado. É grande. Você fazer coisas que não é para fazer, desobedecer o papai e a mamãe. Honra teu pai e tua mãe por seus dias se multiplicar na terra. Olha, é muito importante, né? Nós está debaixo de uma obediência. Então Davi aqui estava obedecendo. E olha o que aconteceu. Né? Aconteceu que ele foi lá levar comida. Aonde que ele matou Golias. Olha só. A intimidade que Davi tinha com Deus. A intimidade que Davi tinha com o chamado dele, porque eu tenho certeza que aonde ele estava,
ele conversava e ele ouvia Deus através da natureza, através do pássaro dos cantos, através das ovelhas, através da grama, através do sol, através da lua, através das nuvens, porque Deus fala conosco assim. Ah, mas não escuta a voz de Deus. Ei, Deus fala com você todos os dias, através de um belo dia de sol ensolarado. Aqui também vai falar em João 2:13, vai falar assim, ó: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. Está em João 2:13. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. Vive de acordo com a palavra de Deus. Tenha o seu tempo devocional na sua casa. Quem é que não sabe ler aqui? Levanta a mão. Ah, todo mundo sabe, então você não pode falar para mim que não consegue ler a Bíblia. Então, todo mundo que sabe ler. Então, leia a Bíblia em casa. Tira um dia devocional em casa. Às vezes nós queremos, sabe, nós perdemos muito tempo do TikTok para ler a Bíblia. Não lê, mas no TikTok fica lá 1 hora. Vendo só coisas que às vezes não agradam a Deus. Daí sai do TikTok e vai para o Facebook. Agora o Facebook, meu filho falou que já está desatualizado. Agora é Instagram. Né? Então agora corre para o Instagram. Daí fica lá vendo story de todo mundo. Se tem 1000 pessoas lá que você está seguindo, você vai ler os 1000 stories. E para ler um versículo bíblico, não lê. Aí acontecem as coisas para você, às vezes acontecem as coisas dentro da tua casa. Ai, mas o Senhor me esqueceu, o Senhor não me escuta, o Senhor não me vê. Não é que o Senhor não te vê, o problema é que você não vê o Senhor. O problema é que você não está com a intimidade com o Senhor. Em João 2:14 vai falar assim: os jovens tornam-se fortes e vence o maligno quando eles têm em si a palavra de Deus. Você vai vencer todos os seus pensamentos, porque o maligno está no nosso derredor. Está no nosso derredor. Pode ser para vocês, adolescentes, como para nós que somos grandes, adultos. Ele está no nosso derredor. Você acha que ele se alegra? Você acha que ele quer ver você feliz, contente, e o projeto de Deus na sua vida? Não. Ele vai querer fazer o quê? Colocar coisas na sua cabeça. Ele vai querer destruir esse chamado. Ele vai querer tirar o propósito de Deus. Porque ele tentou várias vezes na minha vida tirar eu da chamada. E ainda tenta até hoje. Até hoje ele ainda tenta. Aqui vai falar que nós devemos ter nos dias de hoje empatia e reconhecer dentro de nós, os adolescentes, a identificação positiva, que é algo que pode ou não ocorrer, depende de nós. Nós, porque o pai de Davi, mesmo levando ele para lá, mesmo fazendo ele cuidar de ovelhas, mesmo fazendo ele levar comida para os seus irmãos, ele olhava em Davi um grande homem. Ele olhava em Davi um homem que era o quê? Obediente, que era o quê? Tinha intimidade com Deus, que era humilde, que era simpático. O pai olhava, e dentro disso, o que foi que aconteceu? O pai ensinava o caminho que o filho deveria andar. E nós devemos ser assim também. Nós temos que ter empatia. Sabe o que é empatia? Não é simpatia, não é você ficar dando risada para todo mundo. Simpatia é uma coisa, empatia é outra coisa. Empatia é você sentir o que o outro sente. Nós temos que ter empatia para os nossos filhos. Nós temos que ter empatia para os nossos adolescentes. Nós, as tias, pode ter certeza, se pedir para as tias, elas vão saber cada um, adolescente, né? Sabe as qualidades de cada um. E elas sabem trabalhar cada um dos jovens. Sabe? Tem pregadores aí, não tem? Tem cantores aí, não tem? Tem pessoas que têm sonhos, não tem?
A tia sabe tudo. Sabe que o papai e a mamãe já foram pedir para a tia qual que é os propósitos de Deus na vida do seu filho? O pastor também sabe reconhecer o que Deus tem para a gente, porque uma que tem o Espírito Santo, uma que eles sabem, porque eles são orientados pelo Espírito Santo, mas eles têm que ter empatia de nós também. Eles também sabem quem está andando no lado deles. Então, hoje nós temos que ter empatia e ter identificação positiva, que é algo que pode ou não ocorrer. Se nós ficar falando para os jovens, para os adolescentes, o meu pai mesmo gago, mesmo que eu gago, mesmo eu com dificuldade, eu falava para ele, não, meu filho, vai lá, começa a ler. Não, meu pai, eu não consigo. Consegue sim. Vai lá, meu filho, consegue. Hoje ele dá risada de mim. Ele olha para mim e dá risada. Ele fala, viu? Né? Porque no começo era assim, ó. Nunca tinha que ficar assim, ó. Hoje não. As pernas ficavam balançando. Né? Era até vergonha. Mas hoje, graças a Deus. Mas o meu pai viu em mim a grande chamada que Deus tinha em mim. Então vocês pais, vocês mães, tenham empatia. Olhe para os seus filhos. Nunca fale não. Nunca proíbe se eles querem um dia pregar, se eles querem evangelizar, se eles querem fazer a obra, se eles virem falar para vocês, ei, eu quero ser missionário. Fala assim, ok, meu filho, eu vou incentivar você. Porque muitas vezes, eu vou ser missionário. Não, missionário é coisa de doido. Porque tem mãe que fala, infelizmente. Tem mãe que trava o ministério do filho. Tem pai que trava o ministério do seu filho. Sentimento de culpa, os pais têm que tomar cuidado. Porque muitas vezes nós colocamos muitas coisas, né, em cima de nossos filhos, responsabilidade. Nós às vezes cobramos demais eles. E às vezes eles não conseguem fazer tudo aquilo que nós estamos cobrando, nós estamos pedindo. Aí vem um sentimento de culpa. Aí nós temos que tomar muito cuidado, porque esse sentimento de culpa, o que pode acontecer? Os filhos podem se tornar frustrados. Frustrados. Ainda mais quando não está debaixo da graça de Deus. Davi, talvez, ele estava indo, mas ele nunca se tornou frustrado, porque tudo aquilo que ele fez, Deus deu honra. Matou o urso, matou a onça, matou Golias, olha só, né? Então, assim, Deus sempre estava com ele. A culpa é atribuída à criança, seguida de crítica, condenação e punição. Então, cuidado, cuidado. Temos que saber como chegar em nossas crianças, como falar com nossas crianças, como que nós vamos orientar nossas crianças, porque nós podemos tirar nossas crianças de dentro das igrejas. E podemos deixar elas frustradas. Aqui vai falar assim que isso acontece com tanta frequência que ela passa a se sentir fracassada. No futuro, ela será um adulto muito crítico e exigente, quanto a si mesmo e muitas vezes também em relação aos outros. Então, conforme nós vamos criando nossas crianças, elas vão se tornar lá para frente. Aqui vai falar sobre ansiedade, já estou terminando. A ansiedade pode nos afastar do Senhor e em nosso momento de maior necessidade, desesperados e com nossa atenção desviada do que é importante. Não temos tempo e equilíbrio emocional. Favor de nos libertar da aflição. Então, as crianças têm muita ansiedade. As crianças querem para ontem, não para amanhã. Elas querem as coisas para ontem. E nós temos que saber lidar com isso, porque isso pode afastar as nossas crianças desesperadas, pode desviar de Deus, porque daí passa a desconfiar de Deus. Não aconteceu ainda porque Deus nem me ouviu. Ainda não aconteceu porque Deus não está nem aí comigo. Não aconteceu com isso porque a mamãe falou que eu sou eu tenho muito pecado. Que às vezes mamãe e papai
colocam um jugo pesado nas costas das crianças, que muitas das vezes o que vai acontecer? Um desequilíbrio emocional. Então nós temos que trabalhar no equilíbrio emocional das crianças, no favor de libertar das aflições. Nós não podemos deixar as crianças aflitas, mas sim libertar elas das aflições. Aí vai ser crianças, né, mais seguras com ela mesma e com o próprio chamado de Deus. Aqui para mim, encerrar, vai falar assim, ore com os adolescentes. Às vezes precisamos orar e pedir que o adolescente ore em voz alta, para que aprenda a recorrer às orações e quando se sentir aflita, e para que expresse de modo audível a sua ansiedade. Estimule o jovem a pensar positivamente. O jovem fala e pensa muitas inverdades sobre si, e para isso mesmo, quando diz, eu sou feio, eu não consigo, eu não posso. Jeremias, um grande chamado, ele falou o quê? Senhor, eu sou ainda uma criança. Por que ele era uma criança? Ele era pequenininho? Não, ele tinha 16 anos, ele era um adolescente. Mas ele falou que era uma criança, porque ele não sabia falar. Então ele olhava para dentro dele e falou assim, eu não sei falar, porque ainda sou uma criança. Ei, Jeremias, você não é criança, só abre a boca. Então, crianças, adolescente, abre essa boca, deixa Deus usar vocês. Papai, mamãe, na casa de vocês, pegue as suas crianças, ore em voz alta. Muitas vezes nós vamos orar sozinhos, chame a criança. Na hora do almoço, chame a criança. Num devocional, faça devocional na sua casa. É tão bonito, é tão bom, devocional, o culto no lar. É muito bom fazer com as suas crianças, com todos aqueles que moram na sua casa. Aí o que vai acontecer? As crianças vão começar a aprender a falar com Deus. Orem em voz alta, peça para elas, filho, papai vai orar, ore junto com o papai. Não precisa ela estar falando, mas em voz alta. Ela não precisa que vai iniciar a oração. Você pode iniciar, mas ela pode te acompanhar. Amém? Eu fico muito feliz. Davi foi um grande soldado, ganhou muitas guerras, muitas vitórias. E vocês aqui do Haddad, vestido de soldadinhos, né? Eu creio que vocês vão ganhar muitas vitórias, pois eu vejo muitos Davi, muitos Jeremias, muito Timóteo. Eu vejo aqui dentro, nesta noite, pessoas que vai lá na frente ser um grande pregador da palavra do Senhor. Amém? Vamos se colocar em pé? Obrigado, meu pastor. Obrigado por todos vocês, por estar neste momento. Posso fazer oração? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, te agradeço pelas palavras que o Senhor tem me dado, por aquilo que o Senhor tem me revelado, Senhor, durante a tarde de hoje. Senhor Jesus, tem muitas pessoas, tem muitos adolescentes que têm chamado, Senhor, nesta noite, aqui neste lugar, nesta igreja, Senhor. Eu sei que o inimigo está no derredor para destruir essa chamada, mas nesta noite eu te peço, Pai, joga por terra todo pensamento negativo, todo pensamento, Senhor, que não vai dar certo, que não vou conseguir, que eu sou feio, que eu sou incapaz. Senhor, derrama o teu Espírito, Senhor, sobre esses adolescentes, sobre a tua igreja, Senhor. Venha jogar por terra todos os laços, todos os embaraços. Venha jogar por terra todas as correntes, Senhor, maligna, toda a retaliação, Senhor, em nome de Jesus. Guarda essas crianças,
Guarda esses adolescentes, guarda debaixo das suas mãos, debaixo das suas asas. Guarda que nem o Senhor foi com Davi, assim no meio da guerra, enfrentando aquele Golias. Esses adolescentes no mundo, Senhor, no mundo de hoje, estão enfrentando Golias, Senhor. Muitas crianças, Senhor, estão passando necessidade em casa, aflições em casa. Muitas crianças, Senhor, não tem mais como acreditar, porque não tem uma base familiar. Mas em nome de Jesus, venha dar uma direção, venha dar um rumo, venha, Senhor, abençoar essas crianças, enchendo do Teu Espírito Santo, derramando uma unção dobrada, derramando uma unção, assim como o Senhor fez com Davi, usando o profeta Samuel. Venha derramar sobre esse jovem uma unção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você precisa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Aleluia, glórias a Deus.